Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Como a Bíblia é riquíssima em nos trazer ensinamentos. Nós vamos ver sobre isso logo após a vinheta. A Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento e esses conhecimentos que a Bíblia nos traz nos faz crescermos espiritualmente. Vamos ao tema de hoje? Visão da glória do Senhor. Nosso texto base está em Isaías capítulo 6, verso 1, que diz: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Que maravilha, que visão extraordinária, que visão maravilhosa. Isaías significa Deus é minha salvação. Ele era filho de Amós. Vamos conferir Isaías 1:1, que diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, de Jotão, de Acás, de Ezequias, reis de Judá. É interessante que a gente vê que o pai de Isaías era Amós, mas a maioria dos estudiosos na Bíblia concordam que esse Amós não é o profeta, porque o profeta Amós, ele era cultivador de sicômoros e o pai de Isaías não tem genealogia descrita na Bíblia. Isaías, ele era um homem casado. Isaías 8:3, a parte A, fala assim: algum tempo depois, a minha mulher, a profetisa, ficou grávida e deu à luz um filho. Olha que tremendo! E você vê que logo no versículo já fala que Isaías teve filho, mas ele teve 2 filhos que estão registrados na Bíblia. Com nomes, os nomes eram muito interessantes, porque os nomes dos filhos de Isaías, eles eram referentes a mensagens de Deus ao povo. O primeiro filho se chamava Sear-Jazub. Olha que nome diferente, mas olha o que significava. Um resto voltará, um remanescente, promessa de restauração de Deus para o povo de Israel. Vamos ver Isaías 7:3? Diz assim: então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Sear-Jazub saí ao encontro de Acás ao fim do canal do tanque superior, no caminho do tanque do lavandeiro. Então, esse primeiro nome, Sear-Jazub, ele tinha justamente aquele significado de um resto voltará. Acás, ele precisava confiar em Deus. Estava se levantando uma guerra, estava tendo emboscada, mas a promessa de Deus havia sido feita. E o outro filho de Isaías se chama Maher-Salal-Has-Baz, o nome mais complicado ainda, e significa rápido despojo ou presa segura. E a mensagem era que haveria juízo sobre o reino da Síria, sobre o reino de Israel e sobre o reino de Judá, que o reino seria invadido. E a gente vê que ser filho de profeta naquela época não era fácil, não. Vamos ver Isaías 8:3b, confirmando o nome dele? E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maher-Salal-Has-Baz. E a gente vê que não era nome fácil de pronunciar, não. E nós vemos que Isaías, ele era um profeta. O livro de Isaías é o maior livro da Bíblia Sagrada e tem 66 capítulos. Isaías 38:1 nos mostra ele sendo usado por Deus como profeta. 38:1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu, que era o rei de Judá, de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. É um tema lindo para um próximo estudo. Mas Isaías, ele também era um profeta messiânico, ele falou muito sobre a chegada do Messias. Isaías 9:6, olha que versículo maravilhoso falando do nosso Senhor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade
e príncipe da paz. Alguns falam que é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mas o importante é que o nosso Senhor Jesus é maravilhoso em todas as suas obras, em todos os seus atributos. E a gente vê que Isaías, ele teve visões no tempo de Uzias. Vamos ver Isaías 1:1? Visão de Isaías nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. O encontro de Isaías com Deus foi marcado pelo evento da morte do rei Uzias. Ocorreu naquele momento o chamado dele como profeta. Nós não podemos afirmar que Isaías era parente do rei Uzias. Mas alguns estudiosos dizem que ele era sobrinho, outros dizem que ele era primo, mas a Bíblia ela não nos dá material para nós afirmarmos que ele era parente. E Jotão, ele era filho de Uzias. Jotão foi o sucessor do rei Uzias. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do estudo sobre Jotão e sobre o rei Uzias. E voltando sobre a morte do rei Uzias, ele morreu de lepra. E foi esse evento considerado um acontecimento de muita tristeza para o Judá. Foi um momento de uma crise política. Foi um momento de mudança. Foi principalmente um momento de divisor de águas na vida de Isaías. Sabe o que aconteceu? Isaías foi ao templo, ele foi buscar a Deus, ele foi buscar consolo, conforto, ele foi buscar a presença maravilhosa do Senhor. Jeremias 29:13 fala assim: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Lembra que eu falei que o momento da morte do rei Uzias foi algo de muito sofrimento lá para o povo de Judá? Pois é, e a gente vê que quem busca o Senhor de todo o coração encontra o Senhor. Deus se deixa achar por aquele que o busca com sinceridade. E sabe que as situações difíceis, as dificuldades, elas servem para aproximar o homem de Deus. Salmo número 9, verso 10, Davi fala assim: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. É importante você saber que no momento de aflição, mas também no momento de alegria, o melhor lugar para você estar é na presença de Deus. Nos momentos de dificuldades, nós precisamos ir aos pés do Senhor, nós precisamos buscar força nele, nós precisamos buscar consolo nele. Salmo 105, verso 4, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, independente das circunstâncias. Nós precisamos ter o hábito de buscar ao Senhor na oração, buscar ao Senhor através da leitura da palavra, buscar ao Senhor através de jejum. Nós precisamos buscar o Senhor. Isaías, naquele momento, ele foi buscar a Deus. Ele foi buscar em Deus um conforto, um consolo, um fortalecimento. E Deus se revelou a ele. No nosso texto base fala que Isaías viu o Senhor. Isaías viu a glória do Senhor. Pode ter sido uma visão? Pode, mas o importante é o que ele viu. Ele viu a santidade de Deus sendo revelada. Através de quem? Através dos serafins. Os serafins clamavam, Isaías 6, 2 e 3. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia fala que a glória do Senhor é manifestada na terra. E sabe quem fez uma descrição parecida? O apóstolo João, em Apocalipse 4 e 8. Diz assim: cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir.
Sabe o que eu acho interessante? Nós temos o privilégio, nós temos a oportunidade de adorarmos o Senhor com um coração sincero, de buscarmos ao Senhor, de clamarmos ao Senhor, de acharmos o Senhor. E a gente precisa aproveitar esse momento. Tem pessoas que se acham muito porque eles fazem, porque eles tocam, porque eles cantam, porque eles oram. Mas olha, a melhor coisa é estarmos na presença do Senhor, mas como servos. Quando Isaías viu a santidade de Deus, Isaías ficou atônito, mas ele viu também a majestade de Deus. Isaías 6, verso 1. Eu vi também ao Senhor, olha que lindo, assentado sobre um alto e sublime trono. Eu vi ao Senhor, é tremendo. Tem pessoas que querem ter experiências com Deus, tem pessoas, inclusive, que pedem para Deus dar lutas para que eles possam ter experiência, mas não precisa pedir luta não, mas dessa experiência, vai orar, vai buscar mais ao Senhor. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima de você, mais experiências você estará tendo com o Senhor. E ele viu a majestade de Deus, ele viu o Todo-Poderoso assentado sobre um alto e sublime trono. E a Bíblia nos relata que tem o profeta Micaías, e Micaías, esse profeta, também viu ao Senhor na sua majestade. 1 Reis 22, 14 e 19. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isto falarei. Olha o compromisso do profeta. Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua mão esquerda. Um a sua mão direita e o outro a sua mão esquerda. E a gente olha, a gente observa que experiência marcante que o profeta Micaías viu. Mas olha, você acha que Micaías, quando ele viu, ele estava num momento assim de todo feliz, ele estava no momento de sendo reconhecido, ele estava no momento de sendo aplaudido? Não! Quando Deus se revelava às pessoas, geralmente as pessoas estavam passando por momentos difíceis. E a gente vê Isaías 57, verso 15, ele falando: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo, falando da santidade de Deus. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. É lindo você entender, temos um Deus, servimos um Deus que está nos céus, mas o Espírito Santo está aqui conosco, está dentro de nós, ele habita com o contrito e com o humilde de espírito. E Isaías, ele viu o poder de Deus. Isaías 6, verso 1 fala assim, olha: e a cauda do seu manto enchia o templo. Ele viu a majestade, ele viu a santidade e ele viu o poder de Deus. Apocalipse 19, 16 fala assim: e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Deus, esse é o teu Deus, o nosso Senhor Todo-Poderoso. E Isaías, ele viu. Jeremias, ele já fala em 32, verso 27, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? É quando o Senhor, ele fala para nós: eu sou o Todo-Poderoso, não há nada impossível para mim. Já em Apocalipse, no capítulo 1, verso 8, diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Você pode ver que esse é o segundo versículo que fala o que era, o que é e o que há de vir, que fala sobre a eternidade do nosso Deus, mas também que fala que aquele que fez a promessa que vai voltar, ele voltará, e eu creio que não tardará. Mas Isaías, ele teve esse privilégio, ele viu. A visão que Isaías teve o fez olhar para ele mesmo. Na visão que Isaías teve, ele teve que voltar para si.
A visão dele o fez olhar para si e fez ele reconhecer quem ele era, esse ser humano, esse ser que nasceu em pecado, que é o pecado original. Ele viu ele, e ele viu o pecado dele, mas também ele viu o pecado do povo. Isaías 6:5, ele fala assim para o Senhor: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E ele reconhece que ele estava numa situação, que ele estava como pecador, assim como eu, assim como você. Mas quando ele viu a santidade de Deus, ele reconheceu que ele precisava ser transformado, ele reconheceu que ele precisava ser santificado, porque o Todo-Poderoso é santo, porque o Senhor é santo e nós precisamos da santificação. Isaías 64:6 fala assim: ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Olha que afirmação. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. Perdemos o viço e murchamos como as folhas que morrem, e como o vento, as nossas próprias iniquidades nos empurram para longe. É só para você entender, quando nós nascemos com o corpo aqui aprisionado, com o corpo do pecado, mas aí nós conhecemos, nós buscamos a um Deus onde na presença dele há transformação, aonde tem um Deus que perdoa, um Deus que nos santifica, um Deus maravilhoso, um Deus perdoador. Vamos ver Salmo 103, verso 3, quando Davi fala assim: é Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. É Ele que tem todo o poder para nos curar do pecado. É Ele que tem todo o poder para nos dar vida nova, para nos transformar. Ainda Davi fala no Salmo 86, verso 5, pois tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça e misericórdia para com todos os que te invocam. Isaías foi clamar ao Senhor, Isaías foi buscar o Senhor e ele teve uma visão gloriosa. Ainda Isaías 43, verso 25, o Senhor fala assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos teus erros e pecados. Quando há arrependimento, é isso que o Senhor faz. Nós buscamos a Ele, nós pedimos perdão a Ele e Ele nos perdoa. E Ele não se lembra mais dos nossos pecados, dos pecados confessados, dos pecados abandonados. E Ele nos dá o perdão, Ele nos dá a paz. Isaías, ele foi purificado do pecado dele. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de provisão. Deus é Deus que provê todas as coisas, independente da circunstância. Ele é o Deus provedor, inclusive de perdão de pecado. Isaías 6, 6 e 7 fala assim: porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. É tremendo. Tem horas que faltam palavras da gente entender que nós servimos um Deus que nos purifica, que nós servimos um Deus que nos perdoa, que o nosso Senhor Jesus, ele foi enviado aqui nesta terra, ele deixou o seu trono, ele deixou a sua majestade e ele veio aqui em forma de homem, ele morreu na cruz, ele ressuscitou e ele nos purificou, ele nos redimiu. 1 João 1:9, João fala assim: olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Eu consigo confessar o meu pecado quando existe o arrependimento. E arrependimento é você mudar de direção, é você mudar de atitude. Você estava pecando, você confessa para o Senhor e pode ter certeza, aquele que transforma todas as situações tem todo o poder para transformar o teu coração. Tito 2:14 fala assim:
Ele, olha que tremendo para você entender por que Jesus pode perdoar os teus pecados. Ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Um povo todo seu é um povo separado, é um povo santo, porque santo é ser separado. E depois que Isaías viu a glória de Deus, depois que tocou a boca dele com a tenaz, ele foi purificado. E sabe o que Isaías fez? Ele se dispôs a servir a Deus com todo o coração. Isaías 6:8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, olha a disponibilidade de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que o Senhor procura em nós. O Senhor procura pessoas dispostas a fazer a obra dele. O Senhor procura pessoas que não têm os seus corações presos nas coisas daqui desta terra, mas pessoas que querem servir a ele. Deus manifestou a glória dele para Isaías. Sabe quem que cita isso? O nosso Jesus. O nosso Jesus, no Evangelho de João, capítulo 12, verso 41, fala assim: isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Que tremendo! Isaías ainda foi testificado pelo próprio Jesus. A visão da glória de Deus trouxe temor ao profeta Isaías, trouxe arrependimento, trouxe disposição para servir a Deus e servir sem reservas. Vamos começar a concluir 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11. Olha o reconhecimento da glória do Senhor, da majestade do Senhor, do poder do Senhor. Fala assim: tua é, Senhor, a magnificência e o poder, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Olha que reconhecimento de quem é o nosso Deus. Isaías, ele teve a visão, foi a visão da glória de Deus, e esta visão trouxe transformação. Essa visão ajudou Isaías a ir até o final. Hebreus 11, 36 e 37 diz assim: e outros experimentaram escárnios e açoites, até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. Sabe por que eu trouxe esse versículo? Porque dizem os estudiosos, os historiadores, os teólogos, que Isaías teve o final dele cerrado ao meio. Aí a gente para um pouco para pensar. Isaías, ele teve uma vida consagrada ao Senhor, ele teve uma vida dedicada ao Senhor, então as dificuldades da vida não o impediu de ser alguém fiel ao Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor Jesus venha nos ajudar a permanecermos fiéis até o fim, que a glória do Senhor venha resplandecer em nós e que os homens vejam que o Senhor Todo-Poderoso habita em nós através do Espírito Santo. Vou deixar na descrição do vídeo o link sobre o rei Uzias, sobre Jotão e também sobre santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.